Olá, sejam bem-vindos à Top TV ACC. Eu sou a Nega Ramp e este é o programa Conta Pra Nós. Um programa hoje onde iremos falar sobre família. Qual é a história da sua família? Hoje aqui no Conta Pra Nós, nós vamos ouvir a história da família... Yanel. Gente, há quantos anos vocês fazem esses encontros? Olha, nós temos há 21 anos já se encontrando a família Yanel. O primeiro encontro, na verdade, foi em 2000 e depois foram acontecendo, né? Mas o primeiro encontro foi em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, e a nossa precursora, a nossa idealizadora do encontro da família Yanel foi a Dona Diva, que então também é descendente da família, que começou a organizar, criou uma comissão e resolveram fazer o primeiro encontro. E dali para frente nunca mais paramos. Então, a Tere, Yanel Ramp. Isto. Que faz parte das duas famílias, né, Tere? Isto. E o Fabrício Yanel, que é nosso parceiro aqui da Top TV, quando o Fabrício comentou, fazer um programa sobre a família Yanel, o que mais me despertou, Fabrício, foi o amor à família. Exato. Exatamente. Seja bem-vindo ao Conta Pra Nós. Tá joia. Obrigado, Nega. Obrigado pelo espaço. E também agradecer a tua equipe toda da Top TV SC. E eu acho que é importante, nos tempos atuais, a gente trazer esse tipo de assunto à realidade. Isso está se perdendo. E a gente, até esses dias eu assisti uma reportagem do que está acontecendo nos Estados Unidos com esses jovens que estão entrando em locais, atirando e coisa e tal. Foi pesquisado, o problema está vindo da estrutura familiar. Estrutura familiar. Então eu acho muito importante, nós hoje, eu vou fazer 40, mas eu quero que o meu filho, que hoje tem 6, que lá na frente um dia ele possa dizer para alguém o que aconteceu com os antepassados dele para ele estar aí. Com a família Yanel. Isso. Tere, com a sua experiência em assistência social, você é formada em assistência social, qual é o contexto, que até pegando o gancho do que o Fabrício falou, dessa importância da estrutura familiar? É de suma importância. A gente percebe assim, onde existem os maiores problemas, hoje eu atuo na área da saúde, mas mesmo assim nós temos muitos problemas de saúde mental no nosso município e a gente percebe que a grande maioria desses problemas são oriundos da desestruturação que existe nas famílias. Então, onde existe amor, carinho, afeto, companheirismo, parceria, são as famílias mais estruturadas, nós temos menos problemas, né? Não que as famílias não tenham problemas, mas eu quero dizer que tem menos problemas, né? Então, assim, isso é muito importante. A família, ela é a base de tudo. A família, se ela faz o seu papel dentro da sociedade, nós temos uma sociedade mais tranquila, uma sociedade mais participativa, uma sociedade com mais amor, né? E assim, ó, eu vejo... Porque antigamente a gente sabia o nome do pai, do avô, do bisavô, do tataravô, o nome dos primos, o nome da família toda. A gente tinha essa convivência. E com o passar do tempo, a gente viu que isso se perdeu muito. Onde que a família Yanel entra nesse contexto de resgatar toda essa história que o primeiro encontro foi em Nova Petrópolis? Isto. A gente, na verdade, foram buscados informações na internet e também a nossa precursora desse encontro, a idealizadora do nosso encontro, ela até já foi para a Alemanha para procurar saber mais da nossa origem, de onde nós viemos. Nós temos datados a informação de que o meu tataravô e o meu bisavô vieram para ele já é uma linha diferente, porque ele é filho do meu primo, né? Mas então a nossa geração, o nosso bisavô e o nosso tataravô vieram da Alemanha em 1877, né? Então, e isso, de lá para cá, a história então foi resgatada, foi trazido todos para a árvore genealógica. Então a gente está sempre em constante construção dessas informações, porque sempre vão nascendo novos descendentes, né?
E um dia eu até me deparei, quando eu estava alimentando a árvore genealógica, que nós já estávamos com 2.538 membros da família. E depois disso nasceu muito mais gente ainda, né? Claro, dentre desses, muitos deles são falecidos, Sim. é óbvio, né? Mas assim, para ter uma ideia de como a gente construiu toda essa história, e os nossos, que nem o Fabrício reforçou, né? Nós queremos que os nossos descendentes tenham orgulho de dizer, eu pertenço a uma família, eu conheço minha história, né? Então, assim, muitos, a partir do momento que a gente começou os encontros em Cunhaporã, porque daí em 2001 aconteceu o primeiro encontro aqui na região oeste. Então, a gente criou uma comissão mista de pessoal de Maravilha, Cunhaporã e Palmitos, né? E o primeiro encontro em Santa Catarina se deu em Palmitos no ano de 2001. E a partir dali, sempre essas comissões dos encontros, alguns permanecem, outros, né, saem e tal, vai reciclando, mas sempre tem esse povo todo da região e definem onde vai ser o próximo encontro, né? Olha que bacana, Fabrício. Como que você se interessou, vou usar esse termo, como você se interessou por essa história da família Ianni? Bom, nós éramos vizinhos da Diva. Meu pai mora lá, meu pai é vizinho e a Diva então, não conseguiu fazer só ela sozinha o encontro e meu pai ajudou também. E a partir daí eu eu participava do coral, foi montado um coral da família Ianni. Ah, você canta também? Cantava, no coral. Tá bom. E aí foi montado um coral da família. Olha que interessante. E aí eu comecei a participar e... se eu não me engano, até hoje, em 2 encontros que eu não consegui participar, mas se não todos eles, conforme a ideia, eu participo. Nós vamos agora para o 12º encontro. 12º encontro? 12º encontro. O primeiro foi em 2000, o segundo foi em 2001, e aí decidiu-se fazer a cada 2 anos para não ser muito... Sim. E aí, ano passado, não teve como fazer por causa da pandemia, e aí a gente transferiu então para esse ano. Então, Tá todo mundo com essa ansiedade de se reencontrar. Isso. E aí assim, eu queria fazer só uma colocação daquilo que a Tere falou antes. O último encontro que a gente teve aqui em Cunhaporã, o lema era não percamos nossos valores. Cada encontro tem um lema, é assim? Mais ou menos. Mais ou menos. Que a gente, que nem esses dias foi decidido em reunião também, algumas coisas assim que a gente precisa trabalhar, principalmente as cabeças dos mais jovens, para que não se perca esse valor de família. Hoje o que acontece? Eu, por exemplo, sou separado, tá? Mas eu, quando consigo, eu pego meu filho, fico com meu filho, eu tento passar para ele o que é ser família. Sim. Não é porque o pai e a mãe não estão morando sobre o mesmo teto ou algo do tipo que não é família, mas é o que se prega a essas crianças ou Isso não quer dizer porque um relacionamento não deu certo que você não tenha família. Exatamente. Né? Você tem teus filhos, você tem os teus valores, você tem a tua vida. Há caminhos que a gente tem que seguir. Exatamente. Né, Fabrício? Então, assim, esses encontros da família Ianni, você acredita que na tua base familiar ela reforçou? Sim. 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 Te fez acreditar mais ainda na... E a gente percebeu ao longo do tempo também a importância de várias pessoas. A gente teve uns exemplos assim de muita gente que não dava muita atenção. Porque eu tenho compromisso aqui, porque eu tenho compromisso lá. Bastou participar de um evento, os outros compromissos que esperem. Que maravilhoso. A gente tem no encontro em si, tá? Eu vou falar um pouquinho mais do encontro em si. Tá. A gente tem a programação da parte cerimonial, né? Parte religiosa dentro do cerimonial, um pouco de história do que foi. Não vamos ficar batendo sempre em cima da mesma tecla, mas a gente quer tentar trabalhar um pouco com a curiosidade das pessoas que vão participar pela primeira vez ou que estão começando a participar. Aguçar essa... Isso. Tanto que nem eu e a Tere, nós estamos trabalhando naquela página do Google para alimentar a nossa árvore genealógica, vai dar um trabalhão. As pessoas precisam ter um pouquinho de paciência também, para que um dia elas possam ir lá, Google, onde eu me enquadro na minha família.
Bacana isso. Alguém tem que começar, né? Alguém precisa... É cansativo, nega. É Eu cansativo. acredito. Tem bastante coisa assim que às vezes é cansativo, daí às vezes as pessoas participam do encontro, ou te chamam, bah, não gostei disso ou aquilo. Viu, só um pouquinho. Quer me criticar? Faça parte de uma comissão primeiro, para tu entender o que é estar lá dentro, para tu organizar. Não se visa lucro nenhum. Tem gente que pede ainda, viu, o que vocês fazem com o dinheiro? Não tem dinheiro. É um encontro de família, né? Esse ano a gente está montando, montou a comissão, coisa, com eleição, é feita eleição, tá? Olha, Sim. Democraticamente. Sim. Que bacana. E aí, estamos lá com a calculadora na mão também, o que é viável, o que não é viável. Sim. A gente sabe que o encontro de família, Tem custos. o foco é reencontrar a família. Isso é bacana, né? Isso. E Tere, a família Jane, ela é oriunda de que parte da Alemanha? Na verdade, a origem se deu em Brandenburg, na Prússia, hoje Prússia, né? É a atual República Tcheca que nós viemos. E nós temos registros desde 1623, que existem registros lá da história da família. E quando o nosso tataravô e o bisavô vieram para o Brasil, o meu bisavô tinha 14 anos de idade. E o tataravô deixou a família, a esposa com mais 3 filhos, na Alemanha. Na Alemanha. Com a perspectiva deles vir também para cá. Só que isso nunca aconteceu. Então eles trocaram informações, trocaram cartas, né, durante muito tempo, né? E como estava difícil em função da guerra, em função de tudo que estava acontecendo por lá, e também a dificuldade de vir para cá, né, no Brasil, eles demoraram 3 meses para chegar até no Brasil. Então eles desbravaram, foram mata adentro, se localizaram em Nova Petrópolis. Foi o primeiro local da nossa família que deu origem ali. Hoje nós temos já outra ramificação da família que se localizou em São Paulo, na região de Jundiaí. No último encontro eles até participaram conosco no Rio Grande do Sul da festa, mas a gente ainda não conseguiu fazer toda essa ligação, né? Porque a gente tem que ir pesquisando, tem que ir formando todas essas árvores, né? Para que a gente chegue lá no finalzinho, né? Mas tem o sobrenome Jane, consideramos tudo família, né? Família. Não, e se escreve exatamente igual assim. O que está no Brasil hoje, com esse sobrenome, é da mesma descendência. É parente. Alguns ficaram lá pelo Rio Grande do Sul e muitos na década de 30, 40, a exemplo dos meus pais, o avô do Fabrício e tal, vieram na década de 40 para a região. Eles desbravaram aqui também, né? Então aqui chegaram, era mata fechada e ajudaram a construir esse município, essa região. Teve alguns que ficaram em Maravilha, outros em Palmitos e aqui em Cunhaporã, mais precisamente na Linha Glória. Tanto que por muito, muito tempo a Linha Glória era chamada Linha Janel, né? Porque tinha muitos Janel, tinha vários Janel um do lado do outro, né? Hoje já está mais Se eu não misturado. me engano, lá tinha 3 ou 4 famílias, só que eram outros sobrenomes. Isso, o restante era todos... Sim. Isso onde é a Linha Glória hoje? Isso. Antigamente era assim. No campo para cima ali, aquela redondeza. Então, assim, eles tiveram muita dificuldade, né, nega, quando eles vieram para cá, para a época, para ir ao médico, eles tinham que ir a São Carlos, né? Então, era muita dificuldade. Mas, assim, o bom disso tudo, que hoje estamos aqui, podemos falar com orgulho de tudo que foi construído pelos nossos... Contar a história. Contar a história dos nossos antepassados. Isso é maravilhoso. Eu vi que vocês trouxeram um cartaz aqui com o brasão, é o brasão da família Janel. Como vocês chegaram? Que eu estou encantada com esse brasão. Gente, até vou pedir aqui, ó, para dar um close nesse brasão, porque que brasão bonito. Parabéns. Na verdade, ele foi, quem conseguiu pra gente foi a Diva, né? Através de pesquisas que ela fez, né? Então, e esse brasão vem... É o nosso brasão original, Original. Né? Isso. Então, a gente está honrando isso tudo, né? Em todos os eventos, sempre a gente tem
o brasão em tudo que a gente faz, né? É usado o brasão da família e a gente tem muito orgulho disso, né? De poder contar a nossa história, de poder dizer que nós pertencemos à família. E se a gente vai estudar um pouquinho a questão do sistema familiar, de constelações familiares, é muito importante esse pertencimento. É um dos princípios que a constelação familiar traz para nós, a questão do pertencimento. Você precisa pertencer, precisa ter um sistema familiar e honrar essa tua família, porque é a nossa origem, os nossos antepassados. E as pessoas que honram tudo isso, elas com certeza têm mais prosperidade, são mais felizes e se dão melhores na vida, né? Então, por isso que nós temos tanto orgulho de pertencer a essa família. Olha, eu até fazer um complemento ainda, a nossa família é grata. Nós temos muita gratidão. A gente sabe o quanto nossos antepassados sofreram. Então, a cada encontro, a cada vez que tu encontra um Yanel, é gratidão. Tem uma história. Como a Tere disse, nós estamos aqui. E eu até quero deixar um desafio. Diga lá, Fabrício. Tu sabe, tu já me conhece um pouquinho, né? Um pouquinho. Deixar aqui as pessoas que têm curiosidade sobre o brasão, deixar as pessoas pesquisarem do significado de cada parte. A palmeira tem um significado, o capacete tem significado, os leões têm um significado, então eu vou deixar o desafio para as pessoas buscarem a informação qual é o significado de cada elemento isso, da... de cada Nossa, elemento. E esse brasão, ele tem quantos anos, né? Quantos anos, que história que tem, né? E assim, por trás dessa história. Outra coisa que eu queria colocar também, hoje ainda, vamos dizer no comércio, uma cidadezinha pequena no comércio, como Cunhaporã, já cresceu bastante, mais ainda. Vai lá olhar o sobrenome, não, esse é pagador, esse tem crédito, esse... Pá. Tem cidades que vale muito ainda o sobrenome. E a gente não pode deixar perder isso. Como a Tere falou, honra, né? Honra teus antepassados, né? Porque um dia você vai ser passado também. Isso aí. Hoje você está, um dia você foi. Então muito importante. E até curioso, nega, porque esses dias quando eu estive na casa da Tere, pra gente estar trabalhando na questão da árvore genealógica, tava a filha dela e os netos dela lá. E um dos netos, mais curioso, o maiorzinho estava mais curioso que o outro. Ele sentou junto lá para olhar o material e tentou procurar o nome dele para ver onde é que ele estava. O Gael. Ele foi procurar o nome. Sim. E então é isso é gratificante para a gente. Tu chegar em algum lugar e ver uma criança que tem interesse em participar disso aí. O meu hoje tem 6 anos, ele é mais pequenininho, talvez não entenda muita coisa, mas ele sabe que quando ele vai lá, vai estar o priminho dele, vai estar a priminha dele, vai estar o vô dele, vai estar a família, então ele já sabe o que é família. Só da nossa, da minha geração, no caso do meu avô, com os meus tios e meus primos, e no último encontro nós já éramos em 81, mas depois disso nasceram mais alguns, então tá beirando quase os 90 só da geração do meu avô para cá. Eu sou hoje a 6ª geração no Brasil. 6ª geração no Brasil? Eu sou a 6ª geração. Tere, então? Eu sou a 5ª. Tu é a 5ª geração. A família é bastante volumosa porque tinha bastante filhos. Naquela época era comum, né? Para trabalhar. E o nosso tataravô, diga-se de passagem, que quando ele veio para o Brasil, ele veio com um filho e o resto da família ficou, ele nunca mais voltou. E a família de lá também não veio para cá. Sim. Mas ele acabou casando novamente no Brasil, né? Com uma... Teve mais uma filha que também criou mais uma ramificação. Então, filha? Uma filha. Olha só. Então a família é muito grande, é muito extensa, né? Então essa filha dele se casou com o Zimmermann. Então os Zimmermann também fazem parte da família Yanel. Então, e também é uma família grande, né? E também é uma família grande. Temos mais nomes aqui. Temos mais nomes aqui. Em Cunhaporã, temos Altraida, Littke, Zimmermann. Tem vários outros. Também fazem parte da ramificação. Isso, da nossa ramificação. Kluge.
olha só. Nosso amigo Darcy Klug. A mãe Também dele é faz, Yannel. também é Yannel. Até Tere, eu acho bem interessante, hoje já se usa muito, né? Mas quando a gente casa, tu leva o sobrenome do marido. Sim. Né? Como seria interessante a gente levar o sobrenome de casa? Ah, seria. Não é? Mas que aí você, eu acredito assim, o que você não é que você perde a sua identidade, mas você meio que tem que explicar a história, né? Você tem que explicar a história. Porque até muitas vezes quando eu falo o meu nome, as pessoas me questionam, né? Qual é a minha ligação com Yannel? E Sim. eles me perguntam se eu sou italiana. Apesar do meu sotacão de alemoa, né? Mas me perguntam se eu sou italiana por causa do sobrenome Ramp, né? Mas assim, seria interessante a gente trazer essa história da gente junto com a gente, né? Porque às vezes as pessoas não identificam, né? Vamos dizer assim, o cara crachá, o nome a pessoa. E queira ou não queira, tu vem de uma família alemã para um sobrenome italiano, né? Daí, né? Já tem a identidade italiana, né? Aí, mas eu acredito assim, que se você trouxesse esse sobrenome de casa, até a própria história ela ficaria um pouco mais sustentável, seria mais robusta. Mas isso vai só da pessoa, nega. Mas na época a gente não sabia, né, Fabrício? Sim? Não. Né? Não sabíamos. Não mas era. Hoje sim, né? Vai só da pessoa hoje. Hoje sim. Hoje você traz toda essa história, né? E é gratificante. E aqui a família Yannel aqui em Campo Grande, né? Sim. É muito grande. É muito grande. Porque agora vocês falando, o Fabrício falando os nomes, foi me ocorrendo assim várias pessoas. A gente tem uma média dos nossos encontros aqui em Cunhaporã, uma média de 400 almoços no encontro. Olha, é gente, hein? E quase uma comunidade. Dá para dizer assim que talvez em torno de 100 pessoas, no máximo, que venham de fora, de outros lugares, que não seja Cunhaporã, né? Mas em torno de 300 pessoas de Cunhaporã a gente pode calcular. Grande. Nós já tivemos encontro com 673 o primeiro, participantes. Nossa. o primeiro encontro, acho que foi, né? Não, no segundo, aqui na gruta. Nossa, que agradável, né? Bom, quantos dias são esses encontros? Um dia. Um dia? Sim. E essas pessoas, não dá tempo nem de ver. Tem que ser os 3 dias. A gente tenta fazer o encontro geralmente no domingo. Daí se o pessoal vem antes, já tem o sábado, já tem no encontro mesmo, depois. O interessante dos encontros é o seguinte, nega. Geralmente a pessoa é identificada com um crachá ou alguma coisa do tipo. Conforme vão circulando, as pessoas vão se achando e começam a puxar. Criam ainda, esse é o Fabrício, esse aqui é a Terezinha, esse aqui. Vai tendo essas afinidades. Sim. Isso. Nos primeiros encontros foi um pouco mais difícil porque tinha que ir de boca em boca. Mas a partir do momento que foi se criando a árvore genealógica. E foi se criando a organização dos encontros. E hoje também o pessoal, é mais uma confraternização mesmo, porque hoje a maioria do pessoal que costuma frequentar os encontros já é um pessoal que gosta. Sim. E é nesse pessoal que a gente vem porque precisa quer, porque focar. gosta. Precisa focar. Você não precisa ficar se rastejando atrás de ninguém para participar do encontro. Claro, a pessoa tem que precisa ser agradável. Ao natural. Se ela se sentir bem, beleza. Seja bem-vindo, né? Lógico, é que nem eu disse para ti, tem pessoas que precisam ir no primeiro encontro para ver como é interessante. Para despertar, né? Para despertar, sair da zona de conforto, né, Tere? Sim, com certeza. Sair da zona de conforto. E hoje a gente está aqui. Amanhã a gente não sabe. Nesses últimos 3 anos... Deixe o seu legado. Nesses últimos 3 anos do último encontro pro agora, quantas pessoas já não estão mais aqui? Infelizmente, né? O bom é você olhar para o teu passado e você ter orgulho dele. Sim. Então, cuida que você planta hoje, para que os nossos descendentes venham fazer essa árvore, fazer toda essa história. E eles dizem, nossa, aquela pessoa fez parte da história, mas com orgulho. Foi o que eu falei para a Tere esses dias, quando nós estávamos fazendo o material, tirando o material. Eu disse para a Tere disse, Fabrício, eu já estou meio cansado também, eu já fiz bastante. Eu sei, Tere. Mas com certeza um dia teu neto vai dizer, a minha avó ajudou a fazer isso Participou, aqui. Né? Participou, isso é gratificante.
Por isso que as pessoas têm que cuidar com a semeadura, né? Para você saber o que tu tá plantando. O que vai colher. O que tu vai colher, né? Quem semeia vento colhe tempestade, né? Então, toda atitude tem sua consequência. Exatamente. Faça o bem e o bem te vem. Tere, Fabrício, essa conversa, assim, com certeza, ela não se finaliza por aqui. E eu quero que vocês venham contar outras histórias, que vocês tragam seus filhos, seus netos, e vamos perguntar para eles o que é que os seus antepassados plantaram. O que os seus antepassados deixaram de base para vocês. Vamos fazer esse pacto aqui. Família Yannel, vamos ouvir a história daqui a um tempo, para saber quais foram os legados que os seus avós, que os seus tios, que os seus primos deixaram, para eles trazerem esse brasão novamente, com todo orgulho que vocês dois estão trazendo o brasão da família Yannel para o programa. E eu faço outro desafio ainda. Diga lá. Talvez outras duas pessoas que sentem nessas cadeiras aqui para vir conversar sobre isso. Perfeito, está feito o desafio. Ok? Ok. Está feito o desafio aqui, ó. Desafio. Nosso foco é mexer com as pessoas para que elas parem um pouquinho para refletir de onde elas vêm. Muito bem. Para que isso não se perca. É, A gente não se pode perder nossas origens. Se a gente conservar isso, conseguir levar para os nossos filhos essa mesma curiosidade que a gente tem, esse mesmo amor pelo brasão, pela família que a gente tem, nós já ganhamos, né? Com certeza. A gente tem que deixar o seu legado, deixar a sua história. E a gente só consegue construir isso com muito amor. Se você demonstra isso e você tem orgulho daquilo que você construiu, você com certeza plantou bons frutos. E dedicação. Isso não é simplesmente também só falar. É fazer. A gente precisa ir atrás. A gente precisa sair do comodismo. E fazer acontecer. Isso. Como eu já disse na conversa antes aqui, às vezes as pessoas questionam, mas elas não sabem como é estar lá dentro. Você faz o convite. Participem. Exato. Mas a gente tem que saber, né? Vamos dizer assim, ó, você pode criticar, mas você tem que se colocar também no lugar. Empatia. A empatia. E a gente gostaria de então deixar o convite a todos os descendentes da família Yannel para o dia 13 de novembro, na Linha Glória, para o nosso encontro. Né? 13 de novembro de 2022, na Linha Glória. Isso. Ex-Linha Yannel. Que maravilhoso! Sim, com certeza. Fabrício, Tere, eu quero deixar os microfones da Top TV SC abertos para vocês, agradecer que vocês vieram falar dessa família tão importante. Com certeza vocês terão novos adeptos a essa causa, a essa família, a essa descoberta toda e esse amor pelo brasão que vocês carregam. A gente que agradece também a oportunidade, o espaço da Top TV aqui também. Pelo que eu me lembro, é a primeira vez que tu está fazendo um programa relacionado à família. É o primeiro programa que eu faço da família. Que seja o primeiro de muitas famílias, nega. Fica o desafio, né? Exatamente. Fica o desafio para os nossos telespectadores participarem e trazerem a história da sua família. Isso aí. Com certeza. Quero agradecer também, né, Adilis, a oportunidade, agradecer a tua equipe também e agradecer por ter essa oportunidade de estar aqui falando da nossa família. Muito obrigada, eu agradeço vocês de coração e com certeza nós vamos estimular outras pessoas a terem esse mesmo histórico, essa mesma desbravura que vocês tiveram. Qual é a sua história da família? Vem aqui e conta para nós. Um beijo no coração, vejo vocês na semana que vem.